Olá, irmãos, bom dia, graça e paz. Vamos começar mais um momento devocional aqui e hoje eu quero lhe convidar a ter o coração grato ao Senhor, inclusive pelas dificuldades, pelas coisas ruins, vamos dizer assim, ou não tão positivas que acontecem na sua vida, que tem acontecido na sua vida, não só hoje, mas talvez há algum tempo. E eu quero exatamente começar esse momento devocional hoje fazendo uma pergunta a você. E quando as coisas não estão bem? E quando as coisas não acontecem como você planejou? Quando tudo acontece ou dá errado? Como fica a sua relação com Deus? Como fica a sua percepção acerca de quem Deus é? É sobre isso que eu quero conversar um pouquinho com você hoje. E para isso quero lhe convidar a abrir sua Bíblia lá no livro de Jó, um livro um tanto quanto polêmico na Bíblia, que trata de assuntos, que fazem a gente refletir. O seu próprio conteúdo é motivo muitas vezes de questionamento, mas eu quero que você abra sua Bíblia lá no livro de Jó, capítulo 2. E a gente sabe que a palavra do Senhor ela é perfeita, correta na sua mensagem, e transmite para nós a verdade da vontade do Senhor para a nossa vida. E o texto que esse livro de Jó traz para a gente é um texto extremamente ensinável, extremamente rico em sabedoria. E a gente vai ler hoje, no capítulo 2, a partir do versículo 7 até o versículo 10. Jó 2, de 7 a 10, que diz o seguinte: Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com feridas malignas, da sola do pé até o alto da cabeça. Sentando-se em cinzas, Jó pegou um caco para se raspar. Então sua mulher lhe disse: Tu ainda te mantens íntegro? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: Tu falas como uma louca. Por acaso receberemos de Deus apenas o bem e não também a desgraça? Em tudo isso, Jó não pecou com os lábios. Irmãos, como eu disse, esse livro de Jó traz muitos ensinamentos para a nossa vida. E eu quero lembrar, por exemplo, como que a gente chega até esse ensinamento, ou até esse momento aqui do texto de Jó. O livro de Jó começa falando, que Jó era um homem íntegro diante do Senhor, correto, dentre ali a sua geração, Um homem que se desviava do mal, que buscava fazer sempre a vontade do Senhor e que estava ali como temente a Deus. E o texto vai dizer que certo dia o diabo ele se apresenta diante do Senhor e começa ali um diálogo com Deus, colocando em xeque a fidelidade de Jó. E o Senhor permite com que o diabo, no primeiro momento, tire tudo que Jó tinha. Jó perde tudo, inclusive seus filhos. Jó perde tudo que tem. E a declaração que Jó dá nesse primeiro momento é uma declaração também digna da nossa percepção. Ele vai dizer: Eu saí nu do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. E o texto vai dizer, versículo 22 do capítulo 1, em tudo isso Jó não pecou nem culpou a Deus por coisa alguma. Veja, irmãos, como é interessante a gente pensar algumas características. Se você ler esse capítulo 1 de Jó, você vai perceber alguns personagens nesse momento que Jó começa a perder tudo que tinha. Jó é narrado aqui no texto, que Jó vai perde os seus animais, perde seus filhos, vai perdendo as suas posses. E a cada perca que acontece, aparece um personagem como sendo um mensageiro do caos, um mensageiro da destruição, que chega para Jó e diz: Jó, aconteceu isso, isso e isso, só eu sobrevivi que vim aqui para lhe contar a notícia. E chega assim, se não me engano, repete 3 vezes. E sabe, irmãos, quando Jó dá essa declaração: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu também eu voltarei, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó nos traz um ensinamento muito grande para a gente. Ele nos mostra a importância de manter o foco. Muitas vezes, diversas notícias, diversas situações
vão chegar nos surpreendendo, vão chegar para surpreender a nossa vida. E muitas pessoas, como mensageiro do caos também, ainda virão sobre a nossa vida para trazer notícias que não são agradáveis. E a gente precisa aprender com Jó a ter o foco correto, a ter o foco no que é correto, ou até o foco na pessoa certa. Não focar no problema, não focar na situação, e fazer como Jó fez, focar no Deus que tem o controle de todas as coisas. Mesmo diante de cada mensageiro da destruição, como eu intitulei aqui esses personagens, chegava diante de Jó. Jó teve a sabedoria no coração de perceber que diante de todas as circunstâncias, ele não era nada, porque no final de tudo, Deus é quem tinha o controle de todas as coisas. Deus é quem poderia, ali, vamos dizer, controlar todas as coisas. E não seria a perca de bens materiais que queria fazer com que Jó se desentendesse acerca de quem era Deus. Nesse segundo momento, no capítulo 2, algo semelhante acontece. O diabo agora, não satisfeito, mais uma vez tenta mostrar que Jó não era íntegro a Deus e agora toca na sua saúde. Depois de ter tirado tudo que Jó tinha, ele toca naquilo que é mais precioso no homem, que é a sua saúde. E agora não mais um mensageiro do caos aparece na vida de Jó, mas a sua própria mulher chega para Jó como sendo a personificação da revolta, a personificação da soberba, da blasfema contra Deus. Ela sugere ou aconselha Jó a amaldiçoar Deus e tirar a própria vida. E a declaração que Jó dá é fantástica. Jó olha para a mulher dele e diz assim: você fala como uma louca, será que teremos apenas a capacidade de receber o bem e desprezar a desgraça que vem do Senhor? Que ensinamento Jó traz, irmãos, para a nossa vida? Uma palavrinha chamada contentamento é algo que tem muito a ver com a nossa relação de sucesso com Deus. Quando nós nos contentamos em experimentar tanto os prazeres ou as bênçãos de Deus, como as dificuldades e os desafios ou as provações que Deus permite que aconteça na nossa vida, né? Quando temos a expertise ou a sabedoria de saber lidar com toda essa situação, nós caminhamos muito melhor com Deus. Porque a gente entende que na nossa relação com Deus, ou na nossa caminhada, na nossa vida, nada é mais importante do que fazer a vontade de Deus, do que agradar o coração de Deus. Eu consigo perceber que para Jó não haveria nada mais importante ou melhor na sua vida do que permanecer íntegro na sua relação com o Senhor, do que permanecer como esse homem que era íntegro, reto, que se desviava do que era mal. Um homem que era temente a Deus e conhecia Deus, apesar de que no final do livro ele disse que conhecia Deus apenas de ouvir falar, e as suas experiências o fizeram conhecer Deus com os olhos. Mas eu percebo aqui um homem que sabe exatamente o Deus a quem ele servia, que conhece exatamente quem era o Deus a quem o texto dizia que ele era íntegro, temente e reto. E sabe, irmãos, esse é o grande desafio que precisamos fazer como Jó. Entender que devemos nos alegrar e estar contentes, ter contentamento, não somente no tempo das bênçãos, no tempo da fartura, mas também ser grato ao Senhor, agradecer a Deus, permanecer fiel à vontade de Deus, inclusive no tempo da escassez, no tempo da dificuldade, no tempo da desgraça, como Jó diz aqui. Certamente a nossa vida estamos expostos, ou já passamos, ou temos passado, se não passaremos, por dias difíceis, sem dúvidas. Situações de saúde, situações diversas na nossa vida relacional, profissional, situações muitas vezes no nosso sustento, na nossa casa, na nossa vida. Nem sempre as coisas vão acontecer como a gente quer. E às vezes eu tenho a impressão que sempre haverá dificuldades na nossa vida. Como a própria experiência de Paulo, né, que disse que havia um espinho na sua carne para que ele se lembrasse. Existia na sua vida um mensageiro de Satanás que fazia com que ele lembrasse que ele era homem
e que era totalmente dependente de Deus. E eu tenho a impressão que na nossa vida acontece exatamente assim. E o mesmo Paulo, semelhante a Jó, nos ensina que precisamos saber estar bem em todas as situações. Quer seja na fartura, na escassez, quer seja no tempo bom, na dificuldade. O nosso desafio é lembrar que existe um Deus que é muito melhor e mais importante do que qualquer satisfação humana. Existe um Deus que é muito melhor do que qualquer conforto que a vida terrena pode trazer para nós. O Deus que é soberano, o Deus que é criador, o Deus que é sustentador, o Deus que é aquele que dirige os nossos passos. Não existe nada nesse mundo que seja melhor do que estar no centro da sua vontade, do que permanecer fiel a Ele. Eu quero convidar você a manter o foco olhando para o Deus que pode ser o socorro da sua vida. Mantendo o foco olhando para o Deus que é aquele que dá e toma, porque tudo pertence a Ele. Quero convidar você a ter o contentamento de se alegrar e de agradecer a Deus. Quer você esteja passando por uma situação de conforto, de bênçãos e de comodidade, ou quer você esteja passando por uma situação de desafio, escassez, privação ou provação. Saiba que o nosso Deus continua o mesmo e Ele merece de cada um de nós fidelidade. Ele merece de cada um de nós a nossa devoção, independente de qualquer situação. Por isso, não blasfeme, não reclame, não se coloque diante do Senhor como um coitadinho que merece sempre os mimos do Senhor. Lembre-se, todos nós somos merecedores das bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Tudo aquilo que o Senhor nos dá é por graça e misericórdia. E quer estejamos bem, quer estejamos passando por dificuldades, saiba que estamos fazendo a vontade de Deus, ou estamos no centro da vontade de Deus. Estamos à disposição da dispensação do Senhor. Seja qual for a circunstância, Deus sempre terá o melhor para a nossa vida. Por isso, agradeça, reconheça aquilo que Deus faz, já fez, continua fazendo e pode fazer sobre a sua vida. Seja grato ao Senhor, independente da situação. Reconheça a grandeza de Deus na sua vida. Eu quero orar por você nesse momento, pedindo ao Senhor que traga ao nosso coração, ao meu e ao seu coração, foco, paz e contentamento. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque na nossa vida experimentamos dias bons e dias difíceis. Muito obrigado, Deus, porque na nossa vida nós passamos por situações, ó Deus, confortáveis e situações desconfortáveis. E sabemos, ó Deus, que em todas elas, ó Pai, sejam situações positivas ou negativas, o Senhor está nos ensinando, nos fazendo, ó Deus, viver a nossa vida como o Senhor bem quer. E por isso, Senhor, eu quero pedir que nos faça manter o foco. Mesmo quando muitas vezes surgirem mensageiros do caos, da desgraça sobre a nossa vida, que entendamos, ó Pai, que o Senhor é aquele que supre todas as nossas necessidades e o Senhor sabe exatamente o que precisamos na nossa vida. Nos ajude, Deus, a ter o contentamento de nos alegrarmos, ó Pai, quer estejamos passando pela situação de provisão, de bênçãos, quer estejamos passando pela situação de escassez e de provação, que também é bênção para nós, ó Pai. Nos ajude a ter essa percepção de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Nos ajuda, Deus, a ter a percepção de que as bênçãos do Senhor sempre estará recaindo sobre a nossa vida. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor permanece nos ensinando, conduzindo a nossa vida e nos fazendo lembrar de situações extremamente necessárias como essa. Nos ajude a ser como Jó, paciente, temente, íntegro e que se desvia do mal. Nos ajude a aprender, ó Deus, a viver a nossa vida contente com todas as situações. Quero pedir ao Senhor que nos ajude a viver esse dia debaixo da Tua graça, com um coração grato e reconhecendo tudo aquilo que o Senhor já fez por cada um de nós.
É assim que eu oro, Deus, ao Senhor, agradecido e confiado por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida e colocando diante do Senhor essa vida que está acompanhando conosco esse momento aqui, ó Pai. Derrama a Tua graça sobre a vida desse irmão, dessa irmã, dessa pessoa que nos ouve. Que o Senhor esteja sobre a sua vida com misericórdia, sustentando, provendo, protegendo, livrando todos os males, ó Pai. É assim que nós oramos, agradecidos e confiados, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão. Tenha um excelente dia na presença do Senhor. Deus te abençoe. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar.